Liliane Costa. Olá, Liliane, como é que vai? Olá, Vitor. É um prazer estar aqui conversando com vocês, né, aí direto de Portugal, para falar um pouco da situação aqui no Brasil diante do coronavírus, né, que é algo que está acontecendo no mundo todo. E eu queria muito agradecer a oportunidade de estar compartilhando um pouco com vocês aí da Rádio Rio. Para nós é também um gosto estar a falar com o país irmão, não é? Que nós consideramos o Brasil um país irmão e não é o Atlântico que nos separa, pelo contrário, é o Atlântico que nos une. É verdade. O Brasil tem uma grande Olha, relação com Portugal. sim, Liliana, eu tenho aqui dados atualizados do coronavírus em Portugal. Posso desde já dizer-lhe que a esta hora, a última informação que recolhemos, há 22.797 casos confirmados de coronavírus em Portugal, 1.201 recuperados e 854 mortos. Eu suponho que o Brasil, por ser quase um continente e um país imenso, terá números mais altos, não? Sim, é verdade. Assim, o Brasil, né, Vitor, a gente tem uma população hoje que gira em torno dos 209,5 milhões de pessoas. Então, aqui no Brasil, os números de fato são maiores, né? Hoje, por exemplo, números diagnosticados, pessoas que foram diagnosticadas após um exame com coronavírus, nós estamos girando em torno de 49.492 casos, né? Isso, o último dado que foi divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. Pessoas recuperadas, nós também temos um número grande. 26.573 pessoas recuperadas, o que representa aí um número de 54%, né? E óbitos, nós temos 3.303 óbitos aqui no Brasil até o momento. Liliana, poderá considerar-se que esses óbitos são realmente reais ou poderá ou haverá aí no Brasil a suspeita que nem todos os casos são realmente contabilizados? Esses 3.313 são óbitos já contabilizados do coronavírus, confirmados. Não há hipótese de haver gente a morrer de coronavírus e que não esteja nessa contabilidade? Não, nessa contabilidade não, né? Porque já é um dado oficial. Agora tem as outras mortes que estão sendo investigadas. Esses são já os dados oficiais de mortes confirmadas por coronavírus. Assim, aqui no Brasil essa semana começaram a ser feitos, né, os testes para o coronavírus, inclusive lá em Brasília, que é a capital aqui do nosso país, no modelo de drive-thru, que inclusive as pessoas nem desciam do carro, né, para as pessoas que estão com o sintoma. E assim, o ministro da Saúde, que é o Nelson Tec, ele inclusive falou a respeito do aumento que teve, por exemplo, de ontem para hoje, nesse número de mortos, né? Porque de ontem para hoje, em 24 horas aqui no Brasil, houve um aumento de 407 mortes, né, por coronavírus. E assim, ele não sabe ainda se esse aumento seria devido ao esforço, né, para zerar as filas de exame que está acontecendo nos estados. Inclusive, São Paulo ontem conseguiu zerar a fila de exames para o coronavírus, ou se seria um aumento da propagação, como os testes, eles de fato começaram a ser mais aplicados aqui no Brasil essa semana. Então, assim, espera-se que com o tempo, com a aplicação desses testes, saiba se na verdade está tendo um aumento, né, na questão da infecção, ou se é o resultado de ter dados mais comprobatórios agora com os testes. Há aí congestionamento nos hospitais, ou os hospitais estão a dar assistência às pessoas sem grandes aglomerações? Então, tem alguns estados aqui no Brasil, ô Vitor, porque aqui, nossa federação, ela é composta por 27 estados, né? Como você falou no início, o Brasil ele é do tamanho de um continente. Então, hoje, por exemplo, nós estamos tendo alguns estados que estão com um estado mais crítico, tanto em número de contaminação, com um sistema mais colapsado de saúde, quanto no número de mortes. Eu preparei até uma lista para passar para você aqui. Hoje, os estados que estão, por exemplo, mais, vamos dizer assim, com um nível de alerta, né, com relação ao coronavírus, é o estado de São Paulo,
que hoje está contabilizando 16.740 casos confirmados da doença e 1.345 mortes. O estado do Rio de Janeiro, né, o Rio de Janeiro que é muito conhecido aí mundo afora. No Rio hoje estão contabilizados 6.172 casos e 530 mortes. Depois aparecem os estados do Ceará, que aí a gente já começa a entrar na região nordeste do Brasil, né? Que são 4.598 casos da doença e 266 óbitos. Depois vem o estado de Pernambuco, com 3.519 confirmações da doença e 312 mortes. E entra também o estado do Amazonas, com 2.888 mortes e 234 óbitos. Então, assim, é o que a gente acredita, né, Vitor? Que, na verdade, essa guerra aí contra o coronavírus, ela vai ser vencida principalmente por estados que investiram na saúde pública, porque a gente começa a ver esses números aparecerem nos estados do Nordeste, e os estados do Nordeste aqui no Brasil são estados mais carentes, né, que a gente sabe que a população já vive um histórico, assim, de vida precária, e assim, que não tem tantos investimentos em saúde. Inclusive foi destaque nas redes sociais aqui do Brasil essa semana, os casos ocorridos no estado do Amazonas, né? Porque o Amazonas, eles começaram inclusive a divulgar vídeos nas redes sociais, mostrando, né, que a prefeitura de Manaus, a capital lá, começou a fazer valas comuns num cemitério para enterrar as vítimas. E é uma situação muito triste, porque o que acontece? O estado do Amazonas, a gente pode dizer que tem um hospital, que é o hospital realmente assim, que tem respiradores mecânicos. Então a informação é que as pessoas elas estão morrendo em casa, né? Agora, por exemplo, o estado de Minas Gerais, que é onde eu estou, Minas hoje ela tem 1.308 casos e apresentou 51 mortes, né? Então está mais controlado, mas aqui, inclusive, assim, os 27 estados do Brasil adotaram o isolamento social, então escolas foram fechadas, comércio, praias, né? Esses estados que têm praias. Só que aos poucos, assim, a gente vê que está retomando a atividade, porque cada país tem uma realidade, né? E o Brasil, ele tem é um país em desenvolvimento, então tem uma realidade econômica que tem que ter-se atenção também para não entrar em outras crises futuramente. Portanto, também é preciso ver que o Brasil está num estado mais atrasado do desenvolvimento da pandemia, não é? Ela chegou primeiro à Europa e depois chegou ao Brasil e, portanto, quando é que aí as autoridades de saúde estão a prever que se possa atingir o pico da pandemia? Há alguma data apontada Eles estão falando em maio, viu? Estão falando, inclusive, em maio. Tem, inclusive, um dado que mostra que seria também um pico na América Latina, viu, o Vitor? Igual você falou, a questão das UTIs. No Nordeste, por exemplo, os estados do Nordeste começaram a aparecer esse alerta do corona. Essa semana, o estado do Ceará, ele teve 100% das UTIs ocupadas. E Pernambuco 99%, né? E na América Latina, hoje há 114.729 casos confirmados e 5.731 mortes. A minha cachorra tá latindo aqui, gente, desculpa. Então, assim, inclusive espera-se que a situação mais drástica na América Latina venha acontecer nos próximos dias também, né? O Brasil, por ser um país maior e com a população maior na América Latina, ele está em primeiro lugar sendo mais afetado, e depois nos estados do México e do Equador. Agora sim, eu tenho uma boa notícia para te falar aqui da minha região, que pode ajudar muito aí nessa questão do coronavírus, ô Vitor. Porque aqui no Brasil, né, os testes que eles estão sendo aplicados são os testes de biologia molecular para detectar a doença e sorologia, que é um teste rápido. Só que aqui na Universidade Federal de Uberlândia, aqui na minha cidade, alguns estudantes eles começaram a desenvolver testes rápidos com resultados em 1 minuto, né? Se esses testes eles forem realmente aprovados,
Em 1 minuto vai poder se detectar se a pessoa ela realmente está com coronavírus. Então está sendo utilizado nesses testes laser para decompor a saliva em grupos químicos, né? E a análise ela vai ser processada inclusive por meio de um sistema de inteligência artificial. Então o que espera-se? Que esses testes eles sejam aplicados e o resultado inclusive venha por smartphone. Inclusive a gente teve na semana passada a visita aqui do ministro de Ciência e Tecnologia do governo, né, do presidente aqui no Brasil, que ele visitou a Universidade de Uberlândia e liberou uma verba de mais de R$800 mil para finalizar as pesquisas, porque os estudantes já estão desenvolvendo essa pesquisa há 2 anos, né? E estavam, inclusive, assim, testando, na verdade, para Zika vírus, para dengue, para diabetes. Então, eles resolveram adaptar para o coronavírus. E, nas palavras do ministro da Ciência e Tecnologia, se esses testes realmente forem todos comprovados, o sistema de saúde do Brasil inteiro vai ser beneficiado com esse teste que vai poder detectar em 1 minuto se a pessoa está com coronavírus. Aqui na Europa também e em Portugal estão a ser utilizados esses testes de detecção rápida e, portanto, a doença começa também a se ter um pouco por aqui. Mas nós há pouco referiste aí um aspecto que é importante, que o Brasil é um país em desenvolvimento e pode haver reflexos económicos desta situação. E até é por isso que a própria posição do presidente Bolsonaro é deixar a economia funcionar. Como é que está essa discussão aí no Brasil sobre a doença e os reflexos económicos dela? Então, o presidente Bolsonaro ele é a favor, né, de que o isolamento ele seja, vamos dizer assim, liberado aos poucos. Então, ele teve algumas medidas de ações do governo para poder tentar, vamos dizer assim, ajudar a população, principalmente assim, a população que está sendo mais prejudicada, que são comerciantes, né, pessoas informais. Então, ele liberou uma média de 7 bilhões em crédito para micro e pequenas empresas, para estar auxiliando nesse período de recuperação, e foi disponibilizado também para os brasileiros, que são microempreendedores, são pessoas às vezes que estão desempregadas, mães solteiras, um auxílio emergencial, que tem sido inclusive muito discutido, né? Essa semana inclusive teve muita fila na Caixa Econômica Federal, que é o banco do governo, um auxílio de R$600 para famílias que tenham aí uma renda familiar até, né, R$3.135 e assim, por membro da família 522,50 para tentar alcançar e as pessoas ficam em maior viabilidade. Então, na minha cidade aqui, a gente já está há cerca de 1 mês nessa questão do isolamento, porque como nós tivemos assim, um tempo para se preparar para a doença, até mesmo acompanhando as notícias da Europa, né, Vitor? Então, assim, ficaram funcionando apenas os serviços essenciais. Então, supermercado, farmácias, né? Padarias, só que aos poucos está sendo liberado. São Paulo, por exemplo, eles já estão falando em ter uma reabertura, mas vai ser mais lento lá, né? Porque é uma das cidades mais populosas do Brasil. E assim, aos poucos... Acho que tem mais população que Portugal, ou São Paulo. Pois é, nossa, é um gigante para administrar, né, o Vitor? E aqui, inclusive, a adoção que está tendo seria do uso de máscaras. Isso aí já está se tornando algo muito comum no Brasil todo. Inclusive, tem algumas cidades que estão, assim, liberando aos poucos o comércio, mas com o uso obrigatório de máscaras para entrar no comércio. Tem algumas cidades, inclusive, com uma multa alta se o comerciante ele deixar que as pessoas entrem sem a máscara, sendo sujeito até mesmo à suspensão do alvará de funcionamento, né? Não está em todas as cidades, mas algumas já estão anunciando isso. E o uso obrigatório de máscara nas ruas. Inclusive aqui no Brasil as pessoas estão fazendo assim. A população, para que não tenha falta, né, nos hospitais do uso de máscaras cirúrgicas, tá fazendo o quê? Às vezes o pessoal conversa com uma costureira local, né, e compra uma máscara de pano mesmo. Sim. O pessoal tá adotando o uso da máscara de pano aqui. Sim, aqui também há algumas senhoras idosas e que sem ocupação, não é? E outras pessoas que vão fazendo máscaras caseiras e distribuir pela população. E aqui em Portugal também o Governo vai começar, penso eu, ou essa é a intenção que já foi mais ou menos anunciada, que no início de maio então vai começar a ser
haver essa liberdade das pessoas poderem voltar aos seus trabalhos, às suas atividades, as coisas começarem a abrir progressivamente, porque o que é certo é que a economia não pode continuar estrangulada como está, não é? Isso vai causar graves problemas sociais e, sobretudo, junto daqueles que são mais desfavorecidos. É esse também o entendimento aí no Brasil. Sim, esse é o entendimento aqui. Né? Só que está sendo feito tudo assim, com muito cuidado, né? Igual eu te falei, tá havendo a liberação aos poucos. Na verdade, assim, os governadores, né, eles têm emitido decretos e, assim, a realidade econômica de cada cidade, ela tá ficando muito a par dos prefeitos da cidade, né? De estar verificando a abertura, claro, com monitoramento, né, do número de casos. Aqui na minha cidade, para você ter uma noção, Uberlândia, ela tá no Triângulo Mineiro, né? Ela é uma cidade que ela é muito próxima da cidade de São Paulo e assim, aqui, os nossos dados hoje, nós temos 96 casos que foram contabilizados, a prefeitura divulga um diagnóstico todos os dias atualizado e 7 óbitos, né, que são 7 pessoas vítimas por coronavírus. E assim estão sendo feitas nas demais cidades do Brasil, né? A gente espera que todo mundo vença, né, essa crise aí que é mundial, né, Vitor? Todo mundo passou, alguns já passaram por isso, outros estão passando agora, mas nós vamos vencer, né? Vamos ter fé e continuar aí pensando positivo, né? E claro, respeitando também as medidas governamentais. Eu acho que é um momento também de pensar assim mais na questão do ser, né, da humanidade. A gente às vezes vê muitas brigas políticas, pessoas se aproveitando desse momento, mas penso que não é o momento para isso, né? É o momento de se unir em prol de que os países sobrevivam. Nenhum país vai sobreviver sozinho se for esse o caminho de decidir. Porque o que este vírus nos vai mostrar é que somos todos humanos, desde chineses a portugueses, brasileiros. O vírus é um vírus democrático, não é? Chega a toda a gente, inclusivamente a todas as classes sociais. Não é? Aí no Brasil também há notícia de ministros e deputados contaminados pelo coronavírus. Sim, é verdade. Ministros, né, deputados. Então, tá atingindo todas as classes, né? Eu acho que esse vírus veio para mostrar que todo mundo, de alguma forma, é igual, viu, Vitor? Nesse momento aí, não teve diferença para ninguém, viu? É isso aí. Olha, Liliana, eu agradeço esta conversa. Aliás, nós voltaremos certamente a falar daqui a uns dias para fazermos um ponto da situação e, quem sabe, falar de outros desenvolvimentos que o coronavírus vai trazer, nomeadamente com as questões ambientais que estão relacionadas com o coronavírus, com as condições económicas, com a situação da política internacional, o facto da Organização Mundial de Saúde também estar sendo contestada nesta altura. E, portanto, há muita coisa a falar acerca do coronavírus e eu espero que tu estejas pronta para mais uns bate-papos aqui com a Rádio Rio. Claro, vai ser um prazer. Eu acho que tem muitos pontos que a gente pode falar mesmo e também tem os pontos positivos, né? As pessoas, cada um na sua casa, vamos dizer assim, eu prefiro pensar assim, que nós estamos sendo colocados para refletir sobre os valores, né? Sobre os princípios daquilo que vale a pena realmente na vida, né? De cultivar a família, os relacionamentos mais próximos, de valorizar aquilo que representa o ser na humanidade, né? O ser humano. É uma oportunidade esta que o governo nos está a deixar para refletirmos sobre o que tem sido as nossas vidas e as nossas relações e devemos aproveitar o tempo e esta oportunidade para o fazermos. Falamos certamente numa próxima conversa. Liliana, olha, tudo a correr bem aí pelo Brasil. Muito obrigado do fundo do coração por este contacto aqui por cima do Atlântico e tudo a correr bem aí pelo Brasil, é o que nós desejamos. Ok, eu que agradeço, Vitor. Obrigada. Muito obrigado. Pronto, Liliana, já desliguei o microfone. O microfone está no gravador, o microfone está no